Olá pessoal, meu nome é Edson Vieira, professor da FACE da Universidade Federal de Goiás e hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal A Economia que Você Entende. E hoje, pessoal, a gente já tem informações sobre o primeiro mês fechado após o início do tarifaço implementado pelos Estados Unidos imposto ao Brasil. Esse tarifaço começou em dia 6 de agosto. E agora, como já temos informações do mês fechado em setembro, esse é o motivo da nossa conversa de hoje. Então, nós vamos falar sobre os impactos desse processo em nível de Estado, em nível dos principais produtos e em nível da economia brasileira. Vamos lá? Pessoal, então, antes de começar essa conversa mais específica sobre os dados, vamos ver como é que a gente chegou por aqui, né? Então, olha só, os Estados Unidos, eles já tiveram 40% do PIB mundial. Essa participação foi reduzida ao longo do tempo, mas ainda representam mais de um quarto do PIB mundial. É por isso que todo mundo fica preocupado com essa política comercial deles, mas não só com a política comercial. Quando eles afetam os juros, eles mudam a taxa de juros deles, a política monetária, a política fiscal, tudo isso afeta os outros países do mundo, pessoal. Então, é por isso que está todo mundo preocupado, o mundo todo, com a política comercial dos Estados Unidos, essas políticas de mudança de tarifas de importação, né? Porque isso afeta muito as economias do mundo todo. As principais justificativas, pessoal, apresentadas pelos Estados Unidos nesse momento para implementar essas tarifas, né, são questões de segurança nacional, produção à indústria nacional, combate a práticas comerciais que eles julgam serem desleais, né? E principalmente redução do déficit comercial. Mas qual que é a questão? A questão, pessoal, é que, se a gente olhar as teorias de comércio internacional, com exceção do mercantilismo, né, que foi uma teoria ultrapassada, que achava que o comércio internacional era um jogo de soma zero, em que o ganho de um representava a perda do outro, todas as demais teorias de comércio internacional concluem que o comércio gera ganhos agregados para os países que o praticam. Então, não há suporte teórico para essas medidas que estão sendo implementadas agora. Na verdade, quando você olha os estudos empíricos, o que você vai ter é que o comércio internacional ele gera ganhos líquidos em termos de especialização produtiva, a concorrência aumenta, isso estimula a inovação. Você vai ter a oferta de produtos mais variados, mais diversos das economias nacionais e os preços acabam sendo mais comportados por conta disso, né? E além disso, o comércio ele impulsiona o crescimento econômico, né? Você vai ter um crescimento econômico maior. Para algumas economias, as exportações representam uma parcela muito significativa do PIB. No caso do Brasil, as exportações representam cerca de 14%, mas para outras economias representam muito mais do que isso. E com essa geração de emprego, de renda maior, há uma tendência de redução da pobreza e também geração de emprego com vários tipos de inclusões no mercado de trabalho, né? Então, a gente tem aí alguns casos de sucesso quando se fala em mercado internacional, né, em comércio internacional. Então, a Coreia do Sul é muito citada quando se fala em ganhos do comércio internacional, mas a gente tem um exemplo mais recente, que é o exemplo do Vietnã. O Vietnã também é um país com crescimento médio acima de 6% nos últimos anos, né, muito em razão do comércio internacional. O que pode dar suporte, né, a essa questão da tarifação maior para os Estados Unidos é essa teoria da tarifa ótima. Por essa teoria, pessoal, o bem-estar de um país grande que implementa uma tarifa pode aumentar, porque, por ser grande, ele empurra o ônus dessa tarifa para o país pequeno, né? Então, isso pode beneficiá-lo. Mas acontece é que, às vezes, esses ganhos são superados pelas perdas geradas com esse tipo de política, né? E aí, do ponto de vista dos consumidores do país que implementou as novas tarifas, você pode ter preços mais altos, queda da diversidade de produtos, né? E uma qualidade menor em razão da menor concorrência. Do ponto de vista dos produtores, você acaba tendo, com esses preços maiores do mercado interno, a entrada de produtores menos eficientes no mercado, né? E com isso, um aumento excessivo da oferta. E um grande ponto relacionado a isso é que você pode ter retaliações. É muito difícil de você implementar uma tarifa e os
seus parceiros comerciais não reagirem com novas tarifas ou com outro tipo de política, né? Até coloquei aqui essa imagem da China, porque a China é um grande exemplo de um país que reage fortemente a essas novas tarifas implementadas pelos Estados Unidos. Então, com isso tudo, pessoal, o que a gente vem vendo ao longo do tempo é uma perda de importância da política de livre comércio nos Estados Unidos. Isso começou lá em 2010, mas se intensificou sobretudo a partir do primeiro mandato, né, do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Né? Então, o país ele vem tendo uma adesão cada vez menor, pelo menos nesses últimos anos, né, a essa política do livre comércio. Talvez isso tenha muito a ver com a ascensão da China, estagnação da renda da classe média nos Estados Unidos, mas enfim. O fato é que essa adesão ao livre comércio tem se reduzido em grande medida nos Estados Unidos nos últimos tempos. Né? E um problema relacionado a isso, pessoal, é que as atuais tarifas, né, o atual patamar de tarifas praticadas no comércio internacional é resultado de grandes acordos feitos, primeiro, no âmbito do GATT, que é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio que surgiu ali no pós-guerra, que depois, em 1995, deu lugar à Organização Mundial de Comércio. Então, como vocês podem ver aqui, a gente teve rodadas de discussões que duraram mais de 60 meses, 90 meses. E só para a gente ter uma ideia, a atual rodada de discussão, que é uma rodada sensível, né, porque envolve subsídios agrícolas, acesso a mercados de serviços de países emergentes, ela foi iniciada lá em 2001, é a chamada rodada de Doha, e até hoje não foi concluída, pessoal. Então, todas essas discussões, né, que fizeram com que um país cedesse de um lado, ganhasse de outro, né, foram feitas aí ao longo de vários anos, vários períodos, muitas rodadas longas, e acabam sendo todas jogadas por terra por conta dessa política unilateral dos Estados Unidos. Né? Então, esse é mais um problema. Se a gente olhar aqui nesses gráficos aqui, a gente percebe que essas discussões tiveram êxito ao longo dos anos. Né? Então, de um lado, nós tivemos a redução sistemática das tarifas médias em nível mundial, e de outro, um crescimento muito significativo do comércio internacional em proporção do PIB de 1960 até agora. E agora, né, a gente vai tendo, como eu disse, a reversão desse processo com essas novas tarifas dos Estados Unidos que têm atingido países do mundo todo. Como a gente pode ver aqui, o Brasil está entre aqueles que têm as maiores tarifas praticadas, né? E isso, como eu disse, começou principalmente a partir de agosto desse ano. E com isso, as expectativas de crescimento econômico ao longo do mundo vão caindo, né, pessoal? Porque a incerteza relacionada a esse processo é muito grande. E essa incerteza acaba comprometendo muito, especialmente os investimentos produtivos. Então, isso já é resultado dessas novas tarifas praticadas pelos Estados Unidos. O nível de confiança dos consumidores, dos empresários, em queda aí em vários países, né, como a gente pode ver. Agora, quais são os impactos específicos dessas novas tarifas sobre o Brasil? Primeiro, vamos resgatar um pouco aqui dessa relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil. Né? Os Estados Unidos sendo o segundo maior destino das exportações brasileiras, né? Já foram o primeiro maior destino, mas a China veio cada vez mais ganhando espaço. E nós tivemos, em abril de 2025, a gente tinha ali uma tarifa geral de importação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos de cerca de 10%, com exceção de aço, alumínio, que já eram taxados em 25%. E aí, em julho, nós tivemos o anúncio dessas novas tarifas, que passaram a ser praticadas a partir de dia 6 de agosto, né, que significaram 50% sobre vários produtos brasileiros. Né. Um ponto importante sobre isso, né, que logo depois desse anúncio né, dessas tarifas de 50%, nós tivemos, de certa forma, um recuo ali dos Estados Unidos, né, e vários produtos passaram a ser isentos dessas novas tarifas. E agora elas afetam cerca de 36% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então, produtos aeronáuticos, vários produtos da agroindústria, como suco, polpa de laranja, fertilizantes, né, energia, petróleo, ouro, prata, ferro, ferro nióbio, carros de passageiros, tudo isso foi isentado das tarifas e com isso a gente tem 36% das exportações nesse momento passíveis dessas novas tarifas de 50%. A participação dos Estados Unidos no total das exportações brasileiras, né, olhando por estado, varia muito, né, pessoal? Como a gente pode ver aqui,
essa participação ela é maior no estado de São Paulo, né, para onde vão cerca de 34% do total das exportações do estado. Ali depois, o Rio de Janeiro, 18,4%, Minas Gerais, 11,4%. Depois a gente tem Espírito Santo com quase 8%, e depois daí a gente vai ter vários países com menos de 5%, e alguns deles essa participação é quase zero. Né? No estado de Goiás, por exemplo, ela não chega a 2%. Então, com isso, com essa participação variada e com diferentes níveis de tarifas, com alguns produtos isentos, a gente tem também impactos variados dessas novas tarifas no total das exportações brasileiras. A gente percebe aí que, inclusive, que alguns estados, como foi o caso do estado de Goiás, tiveram aumento das exportações para os Estados Unidos no primeiro mês de setembro, né, que é o mês fechado que a gente está tratando agora, mas vários outros tiveram queda. Mas esses impactos no total das exportações dos estados foram variados. Se a gente olhar aqui, por ter uma participação grande no total de suas exportações e também por ter vários produtos que não ficaram isentos, os principais impactos ficaram em Minas Gerais, depois com 7,3%, Santa Catarina com cerca de 3%, depois São Paulo e em alguns estados também esses impactos ficaram próximos de zero, porque vários produtos exportados são isentos, ou porque a participação dos Estados Unidos no total dessas exportações é muito baixa. Né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, alguns estados, como é que esse tarifaço impactou suas exportações, a gente vai ver que a gente tem dois grandes conjuntos de estados por impacto, aqueles mais impactados. Né? Alguns deles que produzem e exportam produtos para os Estados Unidos que não ficaram isentos e tem uma pauta muito concentrada, como é o caso do Acre, Mato Grosso e Tocantins. O Acre, por exemplo, exporta muita castanha do Pará para os Estados Unidos e teve uma variação muito grande dessas exportações de castanha do Pará, até porque essas castanhas do Pará que são exportadas todas para os Estados Unidos. Também a queda das exportações no Acre, por conta da redução das exportações de madeira, madeira serrada, madeira cortada em folhas ou desenroladas. No caso do Mato Grosso, houve uma queda muito significativa das exportações de carne para os Estados Unidos. Muito embora o ouro tenha ficado isento, as exportações de ouro do Mato Grosso também caíram para os Estados Unidos. Questão de couro também, né? Tocantins, a mesma coisa. Redução das exportações de carne e outras matérias proteicas, pó de peles, também caíram bastante. No caso desses outros três estados que eu coloquei aqui, a gente tem uma diferença, né? A pauta de exportações deles é composta por produtos mais industrializados. Então, esse é o caso do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Paraná, por exemplo, redução muito significativa das exportações de madeira, né, compensados. Santa Catarina, motores, madeira também. Rio Grande do Sul, armas, pasta de madeira, guarnições de freios. Né? Então, são estados cujas exportações caíram por exportarem produtos de maior valor agregado e mais manufaturados para os Estados Unidos que não ficaram isentos das tarifas. Né? Então, no caso do Brasil como um todo, os produtos, pelo menos nesse primeiro mês, mais impactados, e não apenas mais impactados, são produtos que representam mais, tem um peso maior na pauta de exportações do Brasil, né? Então a gente destaca aí o café. No caso do café, isso inclusive afeta bastante a economia norte-americana, porque o Brasil fornece cerca de 37% do café importado pelos Estados Unidos. Carnes bovinas também, como eu já mencionei, isso também afeta bastante a economia norte-americana, porque 23% das importações de carne dos Estados Unidos vinham do Brasil. Frutas também, açúcar orgânico, madeira a gente mencionou também, né? Impacto muito forte, mais no Nordeste também, por conta dessa concentração de alguns produtos. Nessa tabela aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu coloquei aqui o impacto desse tarifaço sobre alguns produtos que têm maior peso na pauta de exportações brasileiras. Então, aí eu destaco, por exemplo, a soja, mas no caso da soja a gente não teve impacto nenhum, porque o Brasil praticamente não exporta soja para os Estados Unidos, mas a gente tem o petróleo não foi afetado porque estava isento, mas aí o que então é importante para a pauta de exportações brasileiras e sofreu grande impacto? Açúcar, como eu já mencionei, café e carnes, que são produtos com peso grande na pauta de exportações do Brasil e que tiveram variação significativa nas suas exportações para os Estados Unidos no mês fechado em setembro desse ano. Aqui, pessoal, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma tabela que mostra que esse impacto, na verdade, ele é um impacto que, em termos agregados, não é muito significativo. Quando a gente olha ali os produtos
que são 100% exportados para os Estados Unidos, de 4.739, a gente tem 126 deles, né? Cerca de 2,7% do total dos produtos exportados para os Estados Unidos. Mas isso, no total das exportações do Brasil, representam apenas 0,1%, né? Do total das exportações feitas pelo Brasil para os Estados Unidos. Então é pouco significativo. Aqueles produtos que representam que têm entre 90% e 99% de suas exportações feitas para os Estados Unidos são 160, representando 3,4% do total dos produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos e representam 5,8% do total das exportações brasileiras para aquele país. E por aí vai. O que eu destaco? Eu destaco que o maior peso dos produtos exportados para os Estados Unidos estão entre aqueles cuja participação daquele país no total das exportações do Brasil estão entre 10% e 19%, 19,9%, né? Aí representam cerca de 65% do total das exportações do Brasil para os Estados Unidos. Então, aqueles produtos, pessoal, que têm uma pauta muito concentrada nas exportações para os Estados Unidos, esses acabam não afetando muito as exportações agregadas do Brasil. Então, esse impacto foi mais regionalizado, mais segmentado do que agregado. Tanto que, olha, o que aconteceu nesse mês de setembro. Na verdade, as exportações totais do Brasil em setembro de 2025, na comparação com setembro de 2024, cresceram 7,2%. Se a gente pegar, por exemplo, a carne e o café, que foram produtos muito afetados pelo tarifaço, a gente teve aí esse crescimento significativo, principalmente das exportações de carne, em setembro de 2025, na comparação com setembro de 2024. Acontece, pessoal, que quando a gente pega essas grandes commodities agrícolas, né, não é tão difícil assim de o Brasil encontrar novos mercados. Tanto que, no caso da carne, nós tivemos um crescimento maior das exportações brasileiras para a China, que já eram grandes. A gente teve também um crescimento relevante das exportações brasileiras para o México, para as Filipinas, para o Vietnã. Então, o Brasil encontrou outros mercados para as carnes. Pelo menos até agora, isso não impactou o total das exportações brasileiras de carne, né? No caso do café também, a Colômbia passou a ser um destino mais importante para as exportações brasileiras, o México, a China, o Japão, a Alemanha, que já era um destino importante, também passou a ser, na verdade a Alemanha, né, que já era um destino importante, passou a ser um destino mais importante ainda, né? Então, novos mercados também para o caso do café. Então, a gente já teve alguma mudança aí desses destinos principais das exportações brasileiras. Como a gente pode ver em 2024, os Estados Unidos eram responsáveis por 12% das exportações brasileiras, né? Agora, olhando apenas o mês de setembro de 2025, essa participação caiu para 8,4%. A China manteve os seus 28%, mas outros mercados ganharam espaço, como é o caso da Argentina, a participação aumentou de 4,1% para 5,9%. A gente tem também aí a Holanda, a participação aumentou de 3,5% para 3,7%. Então, se esse processo continuar assim, pessoal, a gente vai ter uma nova configuração do comércio internacional, não apenas no caso do Brasil, mas de outros países também, né? Quando a gente olha, pessoal, os impactos, então, agregados dessas tarifas dos Estados Unidos para o Brasil, se a gente fizer uma conta aí um pouco levando em conta a participação dos Estados Unidos no total das exportações brasileiras, a participação das exportações no total do PIB, essa queda das exportações que aconteceu agora, né? No caso das exportações totais do Brasil para os Estados Unidos, nesse mês de setembro, a queda foi de 20,3%. Se a gente considerar tudo isso, o impacto no PIB brasileiro seria de cerca de 0,44%. Mas esse não vai ser o impacto, porque, como eu disse, né, o Brasil tem encontrado, esse tende a não ser o impacto, porque o Brasil tem encontrado novos mercados para essas exportações. Nós temos também o fato de que alguns produtos isentos podem ter suas exportações aumentadas para os Estados Unidos, compensando a queda das exportações daqueles produtos não isentos. Então, como eu disse, a gente tem um impacto muito mais segmentado do que impacto agregado na economia brasileira, pelo menos até agora é o que os dados sugerem. Então, a gente tem aí um paradoxo do livre comércio, né? E esse paradoxo aí não tem a ver com essa questão do tarifaço dos Estados Unidos. O livre comércio, como eu já mostrei para vocês aqui, tende a melhorar os países de forma agregada, mas tem impactos em nível de setores de atividade, às vezes em nível regional, né? Então você pode ter setores ganhando com as exportações, tendo suas rendas aumentadas, e outros setores perdendo com esse comércio externo, né? Então, esse é o paradoxo do comércio internacional. Até um estudo recente de Dani Rodrik enfatizou essas questões aí, mostrando que a gente tem
aqueles setores que têm profissionais altamente qualificados beneficiados, setores exportadores, né? E os setores que concorrem com as exportações geralmente são os setores que perdem com a abertura para o comércio internacional. No caso do Brasil, pessoal, eu gerei esse mapa aqui para essa conversa nossa, né? É o mapa de cluster de exportações do Brasil. O que a gente tem aqui? Esse vermelhinho aí, ele representa as regiões em que um município tem altas exportações para os Estados Unidos e ele é cercado de vizinhos, né, de outros municípios que também exportam muito para os Estados Unidos. No caso aí da laranja, a gente tem um município que tem altas exportações, cercado por municípios que têm baixas exportações, isso acaba não sendo predominante aí no caso do Brasil, né? O amarelo são aqueles municípios que têm baixas exportações e são cercados por municípios que têm altas exportações, e o azulzinho é um município que tem baixas exportações para os Estados Unidos, cercado de outros municípios com baixas exportações para os Estados Unidos. O que esses resultados aqui sugerem, pessoal? Sugerem que, de fato, a gente tem que ter aí uma preocupação, né? Principalmente com esses clusters de municípios com altas exportações para os Estados Unidos. A gente tem que cuidar para que isso não gere um efeito multiplicador negativo, né? Porque ali você pode ter uma queda da renda regional causada por esse tarifaço dos Estados Unidos. Então é algo que precisa ser observado e, eventualmente, aí, que sejam implementadas políticas públicas direcionadas para não gerar esse espiral negativo nessas regiões de altas exportações para os Estados Unidos. Então, como que isso pode ser feito? Como que essas perdas podem ser compensadas se tudo permanecer como está e afetar algumas regiões de altas exportações para os Estados Unidos? Programas de requalificação e educação técnica, programas de política industrial, algumas políticas industriais ali específicas, né? Apoio a pequenas e médias empresas exportadoras para os Estados Unidos, novas cooperações internacionais, melhoria da infraestrutura local, tudo isso pode reduzir esses impactos eventualmente gerados pelo tarifaço nessas regiões que exportam muito para os Estados Unidos e que têm uma dependência maior dos Estados Unidos no total das suas exportações, né? Agora, tudo isso pode ser amenizado, pessoal, pelo fato de que esse tarifaço também está provocando impactos significativos na economia norte-americana. Foi aquilo que eu coloquei lá no começo da nossa conversa, né, que você acaba não tendo muitas justificativas técnicas acerca dessas medidas, né? Então, os preços do café, se a gente comparar os preços do café em setembro de 2025 nos Estados Unidos com setembro de 2024, você tem um aumento aí de quase 19% lá no mercado deles, dos Estados Unidos, e no caso das carnes bovinas, esse aumento interanual chega a quase 15%. Então, tudo isso pode ter até a ver, né, com essas novas conversas que estão ocorrendo entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos, né? E aí pode ser que a gente tenha novidades por aí. Na semana passada, os Estados Unidos voltaram a negociar com a China e aí foi reaberto o mercado de exportações da China de importações de soja chinesa oriundas dos Estados Unidos, né? Então tudo isso pode ter impactos sobre o Brasil também, né? Mas eu chamo a atenção para essas negociações entre Brasil e Estados Unidos que foram retomadas. Como eu disse, né? Pode ser que isso tenha a ver com essa inflação maior lá nos Estados Unidos, com o preço maior do café, o preço maior da carne, por exemplo, né? Então, pessoal, na verdade o que a gente tem nesse momento é um ambiente ainda cercado de muita incerteza, né? Então a única certeza que a gente tem até agora, nesse momento, é que a gente ainda tem muita coisa por acontecer nesse campo. Os impactos, pelo menos até agora, muito mais segmentados, regionalizados do que agregados. Em nível agregado, as exportações brasileiras, pelo menos nesse mês de setembro de 2025, na comparação com setembro de 2024, não caíram de forma significativa. Então, pessoal, na medida em que a gente tiver mais informações, a gente volta a conversar aqui sobre esse tema. É um tema muito importante, tem afetado não apenas a economia brasileira, mas também vários países do mundo, e as coisas estão mudando rapidamente, né? De repente a gente tem aí agora esse novo processo de diálogo entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos. Houve também uma conversa entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China. Tudo isso vai mudando esse cenário muito rapidamente. Então a gente vai conversando aqui e na medida em que novas informações forem surgindo, a gente vai trazendo para cá, tá bom? Abraço forte!